Hoje a gente vai voltar a mexer lá naquele software do CodeSys. Então vamos lá, vamos abrir ele aqui. E o que eu quero resolver com vocês... Resolver não. Na verdade, o assunto que eu quero entrar com vocês tem um pouco a ver com a última avaliação que a gente fez. Eu vou aproveitar o exercício da última avaliação lá. Então eu vou pegar aqui em... Acho que testes, tá? Aqui avaliação. Vamos pré-visualizar a avaliação. O último exercício lá tinha um diagrama Graph7. E esse diagrama Graph7, ele tem uma sequência e ele tem algumas operações aqui na transição, né? Algumas nas transições aqui, que foram as operações que a gente enfim, que a gente tinha que resolver lá na prova, né? Com relação às regras aqui. Hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente cria uma sequência de estados assim lá no diagrama ladder, né? Porque lá no ladder, se você parar para pensar, você tem elementos lógicos de sequência, né? Então você consegue fazer as sequências lógicas, né? AND, OR e NOT, qualquer lógica que você quiser fazer, você faz. E você tem também a possibilidade de fazer persistência em variáveis, né? Então, ou você tem variáveis que você mesmo faz a persistência manualmente, ou você tem variáveis que você pode usar aquelas bobinas set e reset, e você já está usando uma variável que tem uma persistência inerente, né? Então, vou criar um novo projeto aqui no nosso CodeSys. Beleza. Ele vai chamar aula 2109. Standard Project. Ok. As opções aqui da última vez que eu abri o software já estão selecionadas, mas a gente vai mexer com o ladder de novo. Vou dar um ok. E aqui, para começar a rodar as coisas aqui, eu vou ter que ativar dois softwares aqui que ficaram aqui na minha bandeja. Eu descobri que a primeira vez que você roda o CodeSys, ele abre essas coisas aqui, depois ele não abre mais. Mas enfim, eu tenho esse gateway aqui que eu tenho que dar um start nele. E eu tenho esse quadradinho aqui, que é aquele que a gente abre, que abre o ambiente DOS. Ele tem uma versão mais bonitinha, que é esse quadradinho .64 aqui. É só você dar um Start PLC aqui, beleza. Tudo rodando. Vamos aqui em Device. 2 cliques. Tem que selecionar lá fazer a ligação entre o computador e o PLC simulado. É só a gente selecionar o nome do computador aqui e esperar um pouquinho. Ele já ativa tudo bonitinho. E a gente está pronto para mexer no nosso programa de CLP lá. Então, eu quero mostrar para vocês hoje dois tipos de máquinas dois tipos que vamos chamar de máquinas de estados, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai pegar, vamos criar aqui aliás, a linha já está aqui. E eu vou criar alguns elementos aqui. Então eu vou criar um contato aberto aqui. Beleza? E nesse contato aberto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma transição que vai chegar em um estado. Então eu vou simplesmente simular um sisteminha, um Graph7 de 3 estados que tem mais ou menos essa carinha aqui, quer ver? Ó? Falei do luzinha, tirei ela da minha frente, vou ter que voltar aqui. Eu vou simplesmente simular um Graph7 que tem essa cara aqui, ó. Ele vai começar aqui. Então esse aqui é o inicial.
é a etapa 1. Ele vai ter uma transição que eu vou chamar de T1-2. Ele vai para uma etapa 2. Ele vai ter uma transição T2-3, que vai para uma etapa 3. E ele vai ter uma transição T3-1, que vai levar ele para a etapa 1. Beleza. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E eu tenho que olhar, se eu olhar lá para o meu Graph7, eu tenho que olhar, por exemplo, eu vou fazer primeiro a questão da etapa 1. Então, para fazer a etapa 1, eu tenho que pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer para ter a passagem de estado ativo da etapa 3 para a etapa 1? Tem que acontecer duas coisas. Primeiro, eu tenho que estar no estado 3 ou na etapa 3 e também, né, então a gente tem um end aqui, eu tenho que ter a transição T3-1 acontecendo. Eu tenho que essas duas coisas, eu preciso que essas duas coisas ocorram simultaneamente para eu passar da etapa 3 para a etapa 1. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou criar a transição T3-1 aqui, que ela pra gente é uma variável booleana, e eu vou criar o estado 3, aqui, arrastei sem querer aqui, eu vou criar o estado E3, ou etapa E3, tanto faz, e ela é booleana também, beleza? E isso daqui vai me ativar a etapa E1. Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a etapa E1 aqui. Vamos construir por partes. Aqui. Não. Ai, meu Deus. Aqui. Essa aqui vai ser a etapa E1. E a gente começa na etapa E1. Então, aqui a gente vai ter um campo de inicialização que a gente vai usar para essa etapa E1. Que a etapa E1 é a etapa inicial do nosso Graph7. Então, eu quero que no começo a etapa E1 seja 1, necessariamente. Então, eu vou colocar um true aqui. Pode ser maiúsculo, minúsculo, tanto faz. E eu vou dar um OK. Olha como ele cria aqui no texto estruturado, ó. E1, dois pontos, bool, né? Então ele está dizendo que E1 é uma variável booleana, dois pontos igual a true. Beleza. Aí, quando eu chegar no estado E1, eu preciso criar uma persistência para eu ficar nesse estado E1 aqui. Como que eu crio essa persistência? Eu posso criar essa persistência assim, ó. Vamos ver se funciona. Eu tenho duas formas de criar, na verdade. Eu posso criar com bobina set e reset, que eu acho até mais fácil para não complicar aqui. Eu vou criar com bobina set e reset. Então, essa E1 aqui, em vez de ser uma bobina normal, ela vai ser uma bobina set. Beleza. Só que quando eu cheguei em E1, eu não estou no estado E3 nem no estado E2. Então, eu vou ter que dar um reset aqui no E2. Ele é uma variável booleana. E eu vou ter que dar um reset aqui no E3, que é uma variável booleana também, já criou lá. Ah, já estava lá, na verdade. Então, beleza. Aí é a mesma coisa, né? Então, se eu estava no estado 3 e tive a transição T3-1, eu vou passar para o estado 1.
Se eu estiver no estado 1 e tiver a transição T12, T12, ok, e estiver no estado E1, eu tenho que passar para o estado E2. Então é 7 no E2, Re7 no E1, e Re7 no E3. Beleza. E se eu tiver no estado 2 e tiver uma transição T23, eu preciso passar para o estado 3. Então, olha só. Se eu tiver no estado 2 e tiver a transição T23, T23 é booleano também. Então, T23 e estou no estado E2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que setar o E3. Então, seta E3, reseta E2 e reseta E1. Pronto. Beleza. Isso daqui, essas linhas aqui, elas vão fazer a transição entre os meus estados lá, né? Então, o que vai acontecer? Vamos lá no simulador para entender. Então, lembra, né? Clica com o botão direito aqui na aplicação. Você vai dar um Add Object, Visualization. Clica no tiquezinho para carregar a biblioteca, adicionar. Demora uns minutinhos. Beleza, estamos aqui na visualização. Então, o que a gente vai ter para testar o nosso CLP lá? Eu vou colocar aqui 3 lâmpadas, que vão ser os nossos estados. Legal que às vezes ele some o negócio aqui. Vou colocar umas labels também. Depois eu só colocar os botões aqui primeiro. Eu vou colocar um botão aqui. Vamos ver. Outro botão aqui. E outro botão aqui. E aí a gente vai colocar umas labels aqui para ficar fácil de saber o que a gente está fazendo. Então, uma label aqui. 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 E finalmente uma label aqui. Essa vai ser a etapa E1. Essa vai ser a etapa E2. Essa vai ser a etapa E3. Essa vai ser a transição T12. Essa vai ser a transição T23 e essa vai ser a transição T31. Então tá aqui, na etapa 1, eu tenho que vir aqui na variável, clicar, application, tal, etapa 1. Essa daqui vai ser a nossa etapa 2. Essa daqui vai ser a nossa etapa 3. Se eu estiver indo muito rápido aí, vocês avisam, pessoal. Essa daqui vai ser a nossa transição T12. Essa daqui vai ser a nossa transição T23. E essa daqui vai ser a nossa transição T31. Pronto. Vamos lá agora. Online, login.
Beleza, tem que dar o play aqui. É que ó, a gente já começa no estado 1, que é o nosso estado inicial. Se eu tiver a transição T23 acontecendo ou a T31, não vai acontecer nada. Eu vou continuar lá no estado 1, na etapa 1. Eu só vou passar para 2 quando eu ativar a transição T12. Então tá aqui, ativou, desativou, passei para 2. Né? Eu posso ativar quantas vezes eu quiser, que não vai acontecer nada. E a T31 também não vai acontecer nada. Agora eu quero passar para 3, então eu tenho que ativar a T23. Ativamos. Passou para 3, então posso mexer na primeira transição, não vai acontecer nada, na segunda também não. E só vou passar para 1 quando eu ativar o T31 aqui. E aconteceu. Então passou, passou, passou. Então isso aqui é muito interessante, porque isso daqui já me dá uma máquina de estados. E essa máquina de estados aqui eu posso configurar da maneira que eu quiser. Daí eu posso pôr mais estados, eu posso pôr estados em paralelo. Igual aquela máquina que a gente tinha lá na nossa avaliação, ela tem aqui, quando eu estou no estado, na etapa 1, eu posso vir para a etapa 2 ou eu posso vir para a etapa 4, dependendo da transição. Isso a gente consegue fazer. A gente já fez esse primeiro trecho aqui, vamos fazer essa última etapa aqui, de passar para 1 para 4, com uma transição aqui que eu vou chamar de 1-4. Então, paramos tudo aqui. Online logout. Vamos lá no nosso SLP. E meio que basta, né? Na verdade eu vou ter que alterar essas linhas todas aqui para colocar mais um reset para a etapa 4. Mas, beleza, quer ver? Então vamos lá. Toolbox aqui. Então eu vou colocar mais um reset aqui. Vamos criar a etapa 4 já. Etapa 4. Etapa 4. Ó, às vezes esse programa ele muda de boolean para int aqui, não sei porquê. A gente quer boolean. Ok, beleza. Eu vou criar mais um reset aqui na etapa 4. Vou criar mais um reset aqui na etapa 4. E meu filho tá com sono, ele tá meio brabo agora. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar mais uma linha aqui. Se acontecer a transição T14 aqui, beleza, booleana, ok. E se eu estiver na etapa 1, eu quero que seja ativada. Eu quero que seja ativada a etapa 4. E eu quero desativar a etapa 1, a etapa 2 e a etapa 3. Pronto, aqui está. E aí lá na nossa visualização a gente vai ter que colocar algumas coisinhas aqui. Vamos puxar esses caras todos aqui para cá. Professor, Oi. se no momento que ele está na etapa 1 e ele for para a etapa 4, quem vai estar ativado seria só um. Mesmo assim, eu tenho que mandar ele desativar a 2 e a 3? Tem, por segurança. Ah, Você não então, necessariamente precisaria, mas por segurança, para a gente obedecer como o ladder funciona, como ladder não, desculpa, para a gente obedecer a lógica do graph set bonitinho, é interessante você colocar essas seguranças. ok. Tá? Uma coisa eu falo para vocês, gente, nunca confie em código. A gente sempre, né, eu já fui muito assim também, mas esse caso não vai acontecer. Então eu não vou programar porque é só redundância, mas não vai acontecer. Até uma hora que acontece.
E acontece, gente, acontece umas loucuras que vocês não imaginam. Então, tá aqui, lamps. Vamos botar mais uma lâmpada aqui. E uma transição que vai ser um botãozinho aqui. Então, falta os labels. Label. Oh, caramba, perdi a label. Aqui. Essa daqui vai ser a nossa transição T14. T14. E esse daqui vai ser... Vou copiar essa label aqui mesmo. Vai ser o nosso estado 4. Agora a gente precisa configurar o botãozinho. Então esse daqui vai ser a nossa transição T14. E esse aqui, a lampadinha, vai ser o nosso estado 4. Tá na manga. Online login. Tem que marcar o download aqui, ok. Compilou, subiu o programa. Temos que dar o play aqui em cima. E pronto, estou na etapa 1. Se eu apertar T1, 2, vai para 2, T2, 3, vai para 3, T3, 1, vai para 1. E se eu estou aqui na 1 e aperto T1, 4, ele vai para 4. E aqui repara que a gente não programou aquela transiçãozinha que era o trip, né, para voltar. Então não dá mais para fazer esse estado voltar para cá. Agora a gente teria que programar o trip para ela voltar para E1 aqui também. Mas basicamente, a primeira parte que eu queria mostrar para vocês era isso. Isso aqui é de outra matéria. A primeira parte que eu queria mostrar para vocês era isso, que você consegue criar uma máquina de estados utilizando a lógica aqui do CLP. Beleza. E aí o que acontece? Você consegue criar a máquina de estados separadamente das instruções, porque lembra, quando a gente tinha lá o Graph7, você tem uma etapa e aí acionado do lado da etapa, aqui do lado da etapa que você tem a ação, né? O que vai ocorrer quando eu estou nessa etapa aqui. Aí a gente tinha a transição entre as etapas, era um processo, e as ações eram outro processo. Agora, para eu fazer a minha programação em ladder, fica muito tranquilo. Por quê? Porque aqui nessas primeiras linhas, eu já fiz a configuração toda. Isso. Eu já fiz a configuração toda de quem são os meus estados e como que eu troco de estado ou de etapa, né? Então, se eu sei trocar de etapa, né, se isso aqui já está redondo, agora eu posso criar uma outra linha e fazer assim, por exemplo. Ó, quando eu tiver... Vamos criar a linha já de cara aqui. Ó. Quando eu tiver na etapa 1... sei lá, uma linha fictícia aqui, só para vocês entenderem. Quando eu estiver na etapa 1, enquanto eu estiver na etapa 1, você ativa o motor M1. Beleza. E aí o negócio aqui vai ativar o motor M1 e tal, assim por diante. E aí você só precisa verificar em que etapa que você tá. Fala, tô na etapa 1, lá, se você olhar lá no Graph7, aqui. Na etapa 1, o que eu tenho que fazer? Desligar a bomba. Beleza, vou dar um reset. Na etapa 1, bomba ligada no alto, eu vou setar alguma bobina, desculpe. Bomba ligada no baixo, aqui desliga a bomba e liga o alarme. Beleza. Tudo isso daqui você consegue fazer agora só sabendo em que etapa que você está. E aí tem as bobinas certas para você ativar, para você implementar. Então esse processo aqui em Graph7, ele é um processo que representa que você consegue criar uma representação em ladder 1 para 1, direto.
tá? E existe às vezes alguns tipos de situações que você tem que considerar. Eu vou voltar com vocês naquele exercício do portão automático, que ele é um exercício que a gente viu que ele era problemático, por quê? Porque as transições elas poderiam ser ativadas a todo momento, né? O que acontece, por exemplo, quando eu apertava a botoeira, eu tinha uma situação lá onde eu ativava várias transições ao mesmo tempo. Isso é ruim. Quer ver? Vamos logar aqui de novo para vocês verem. A gente consegue simular isso aqui com muita facilidade. Quer ver? Deixa só ele rodar aqui. Professor, Pode falar. antes de você passar para outro exemplo, eu É. fiquei até na hora da prova, eu fiquei com uma dúvida sobre esse graph set aí, que tipo Uhum. assim, essa transição é para evitar que caia um erro, né? De você evitar que seu sistema esteja em erro. Na verdade, Uhum. essa transição ela deveria estar em cada uma das etapas. Ou eu tô errado, tipo, para evitar o Não, erro. Ou não? não, é possível. Você poderia colocar essa transição de erro aqui, a transição para o erro, você poderia puxar ela de cada uma das etapas mesmo. Seria uma coisa correta a se fazer, porque aí o sistema ficaria mais seguro, né? Quer dizer, sempre que eu posso eventualmente ter um erro, eu posso, né, depois de cada transição, posso ir para o B ou posso ir para o D, ou posso ir para o C ou posso ir para o D. Isso seria uma coisa correta a se fazer. Aqui nesse graph set, sei lá, para não poluir muito, só porque era exercício de prova, eu deixei essa verificação só no início do processo aqui, mas era correto fazer sim. Ah, tá. É, só curiosidade só mesmo. Obrigado. Nada. Então aqui, ó, beleza. Voltando aqui, o problema que a gente tinha lá no portão elétrico era que eu podia acionar várias etapas, várias transições de uma vez só, né? Então, se eu acionar que eu estou na 1, eu aciono a T12, repara que eu não vou soltar ela, vou deixar ela acionada. Eu passo para E2, né? Passo para a etapa E2. Se eu acionar a T23, eu passo para a etapa E3. E eu deixei ela acionada aqui, ó. Se eu acionar a T31 agora, na verdade, não sei se travou aqui. Ó, ele não está mostrando, mas o que, que acontece aqui, ó? Esse sistema aqui, ele vai parar a partir do momento que eu soltar uma transição, ó. Se eu parar a transição T12 aqui, ele vai parar no 1 aqui, ó. Beleza. Ele tá rodando aqui, ele tá rodando, rodando, rodando. Se eu soltar a T23, ele tem que parar no 2 aqui, ó. E isso é uma coisa que o nosso sistema não faz, tá vendo? Ele não deveria voltar, né? Ele não tem como voltar. Mas pelo fato de as transições estarem todas acionadas ao mesmo tempo, ele está passando por todos os estados aqui, ó. Se eu tirar T31, ele vai parar no 3 aqui. Aí eu consigo fazer pro 1, fazer pro 2, assim por diante. Então isso daqui é uma coisa que não pode acontecer, de você ter todas as transições simultaneamente aqui. Vamos ver se dá para ver aqui no... Não sei se ele atualiza isso daqui. É que aqui o que acontece? A gente está mandando vários sinais de set e reset para várias bobinas aqui, ó. Por isso que ele não está atualizando. Se a gente tivesse feito essa persistência aqui, puxando das bobinas aqui embaixo mesmo, ele fica um pouquinho diferente. Mas enfim, isso é uma coisa que impede o seu sistema de funcionar, né? Então a gente tem que, nesse caso aqui, vamos dar um logout aqui. Neste caso, onde a gente tem uma transição sendo, ou várias transições sendo acionadas ao mesmo tempo, a gente tem que mudar um pouco a estratégia. Se a gente fizer a estratégia igual a gente fez aqui, ó, a transição T31 e eu estou nesse estado, eu vou para o outro. Aí eu estou na transição T12, nesse estado eu vou para o outro. Isso aqui começa a ciclar, não funciona. Para evitar essa ciclagem, o que a gente pode fazer? A gente pode... eu vou deletar tudo que tem nesse programa aqui. Inclusive, eu até vou mostrar para vocês um negocinho quando você deleta. Mas eu vou apagar tudo isso daqui. Eu vou quebrar a transição em duas etapas, né? Vamos lá. Deleta, 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 deleta.
Quando você apaga as linhas todas aqui, ele não apaga as variáveis aqui no texto estruturado, tá vendo? Então você tem que vir aqui em cima e deletar também. Essa linha aqui a mais eu vou deletar só por capricho, mas não precisa. Tá? E aí agora, a hora que a gente criar as variáveis aqui, ele vai criar aqui de novo. Isso. Então, vamos lá na nossa lousinha só para a gente entender o que a gente está fazendo aqui agora. Lá no programa no programa não, no diagrama Graph7 lá do nosso portão eletrônico, a gente tinha 4 etapas, né? E aqui eu só quero simular um negócio mais simples com vocês. Eu tinha 4 etapas, vamos dizer, a etapa 2, essa primeira aqui era a inicial. Eu tinha a etapa 3, eu tinha a etapa 4, volta para cá. E todas essas... Opa, tem transição aqui também. E todas essas transições aqui eram ativadas pela mesma botoeira, que eu vou chamar de bot aqui, ó. Era botoeira ou outra coisa, né? Então, a gente tem como programar um negócio desse em ladder de forma que ela não fique ciclando entre cada... de uma coisa... Vou dizer para vocês, de um estado para o outro, só porque a botoeira tá apertada. E isso aqui é exatamente o que eu quero fazer agora. Eu quero ter um botãozinho só para transição, e eu só vou ter a transição entre um estado e outro quando eu apertar o botão. Na verdade, sendo bem específico, quando eu apertar e soltar o botão. Aí apertou e soltou, ele vai para o outro. É assim que deveria funcionar o nosso portão elétrico lá, né? Como é que chama isso? Portão eletrônico? Portão eletrônico, né? Portão automático, sei lá, esqueci o nome. Então a gente vai simular isso aqui agora, ó. Transições todas sendo ativadas pela mesma lógica. Para fazer isso, a gente tem que usar uma estratégia um pouco parecida com a estratégia que eu usei para resolver o problema da última aula lá, que é separar as variáveis um pouco, né? Então, ó, quer ver? Vamos criar aqui uma lógica que é a seguinte, ó. Talvez ela não vai ser a lógica mais otimizada, mas ela vai ser uma lógica que ela vai dar para você um norte de como fazer isso funcionar. Então eu vou criar uma lógica assim, ó. Se eu tiver... Vou criar uma rede primeiro, né, fia? Rede. Aqui. Beleza. Se eu tiver, por exemplo, aqui a gente vai usar o fato de eu poder apertar a botoeira e depois soltar a botoeira. Na verdade, são 2 movimentos. E eu vou separar as variáveis, eu vou separar a transição com 2 tipos de variáveis, todas booleanas, mas eu vou falar que uma variável é a etapa presente, e a outra variável vai guardar para mim a etapa anterior, que eu vou ter que saber qual é a etapa anterior no próximo movimento da minha botoeira. Então, eu vou dizer assim, ó. Se eu tiver... Opa, não era nem esse contraste que eu queria. Se eu tiver a botoeira solta, né? Então, eu vou colocar uma variável bot aqui. Se eu tiver a botoeira solta, então eu coloquei contato normalmente fechado aqui, porque a botoeira não vai estar passando o sinal. E se eu tiver uma variável que se chama estado presente 1, ou etapa presente 1, booleana também, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que, como a etapa presente é a etapa 1, a etapa... quando eu apertar a botoeira, eu tenho que entender que a etapa 1 era a etapa anterior.
né? Porque quando eu apertar a botoeira eu quero passar para a próxima. Então, quando eu tiver isso daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um... Ops. Esse programa não ajuda às vezes. Eu vou dar um set numa variável que vai chamar EA1, que é a etapa anterior 1. Eu vou dar um reset na etapa anterior 2. Eu vou... tá vendo? Tem que tomar cuidado, que aqui é booleano. Eu vou dar um reset na etapa anterior 3. Booleana. Eu vou dar um reset na etapa anterior 4. Booleana. E eu vou ativar uma bobina aqui que não é de persistência, ela não é set nem reset. E essa bobina aqui vai ser de fato o estado ou a etapa E1, que é booleana também. Beleza. Eu vou precisar de mais algumas linhas dessa. Então vamos lá. Copia, cola, opa, cola e cola. Então beleza. Botoeira fechada, a primeira linha que a gente fez certinho. Botoeira fechada, e se eu tiver na etapa presente 2 agora? Booleano. Então eu vou estar ativando a bobina que é referente à etapa 2. Booleana. E eu vou estar dando set na etapa anterior 2 e reset nas demais. Então é só mudar essa daqui para a etapa 1. Então eu estou dando reset na 1, 3 e 4 e ativando a 2. Na etapa, quando eu estiver na etapa presente 3, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ativar a etapa 3. Não sei por que fica trocando de int para booleano aqui. Eu vou ativar a etapa 3. Eu tenho que dar um set na etapa anterior 3. E o reset na 1, na 2 e na 4. Então, vamos pegar 3 e trocar para 1 aqui. E a mesma coisa para a etapa presente 4. Então, na etapa presente 4, eu vou ativar a etapa 4. Booleana. Vou dar o set na etapa anterior 4. E vou desativar a 1, a 2 e a 3 anterior. Então, beleza. Essa é metade da lógica. Metade da lógica é pegar a etapa presente, transformar ela no estado, né, na etapa na saída lá, que vai me dar o que é realmente a etapa que está sendo ativada, e gravar aqui qual que é a etapa anterior para quando eu apertar a botoeira eu saber qual era a etapa anterior. Então aqui, vamos pegar para essa primeira linha aqui, ó. Eu não tinha a botoeira ativada, né? E eu tinha o estado presente, a etapa presente 1. Então eu tinha E1 ativado, EA1 ativado, então a etapa anterior 1 ativada também, etapa anterior 2, 3 e 4 desativadas. Quando eu apertar a botoeira, o que eu quero que aconteça? Eu vou saber qual é o próximo estado presente se eu souber qual é o estado anterior que está ativado. O estado anterior aqui vai ser o estado EA1. Então, quando eu apertar a botoeira e tiver o estado EA1 ativado, eu quero que o estado presente EP2 seja ativado e os outros todos desativados. Então, vamos criar aqui uma rede. Aqui. E agora eu vou começar com um contato normalmente fechado. Aqui. Então, quando eu tiver a botoeira
E quando eu tiver o estado anterior 1 ativo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que eu vou dar um set aqui no meu estado presente 2 e eu vou resetar os estados aqui. Estado presente 1, estado presente 3 e estado presente 4. Beleza. Essa lógica aqui vai me permitir trocar de estado. Então, quando eu ativar a botoeira e eu tiver com o estado anterior 1 ativado, o que vai acontecer? Ele vai pegar o estado principal 2, ativar e desativar todos os outros. Quando ele ativar o estado principal 2 e eu tiver com a botoeira apertada, ele vai ativar o estado principal 2, mas a botoeira está apertada, vai estar aberto aqui. Quando eu soltar a botoeira, ele vai passar sinal aqui e aqui, e ele vai pegar a bobina do estado atual 2, vai ativar, estado atual 1, 3, 4 desativar, e vai me ativar a bobina que me dá a etapa 2. Então, é assim que vai funcionar a transição. Agora, eu vou continuar aqui com essa linha, eu vou copiar ela e vou colar 3 vezes, porque a gente tem que fazer 3 vezes. Então, aqui, botoeira aberta é a 1, já foi. Se a botoeira estiver aberta e a etapa anterior for a 2, eu quero que a etapa presente seja a 3. E aqui no lugar da 3, eu vou apagar a 2. Depois, se a etapa anterior for a 3, eu quero que a etapa presente seja a 4. E aí no lugar da 4 aqui, eu vou colocar a 2. E se a etapa anterior for a 4, eu quero que a presente seja a etapa 1. E aí, a 2, 3 e 4, eu vou dar um reset. Se eu não errei nada, isso aqui tem que ser aquela máquina de estados que faz aquelas transições todas para nós. Então, vamos apagar isso tudo aqui. Nem precisa apagar tudo, não. Só isso. Isso. Esses aqui podemos deixar aqui. Só que esse botão aqui vai ser a nossa botoeira agora, que eu vou chamar de bot. E o estado E4 vai vir aqui para baixo. Deixa eu ver uma coisa aqui no nosso programa. Coloquei aqui E4, E3, E2, E1. Todos os estados já estão configurados, só a botoeira que eu tenho que trocar aqui, que agora ela vai ser a variável bot. Beleza. Então vamos lá. Login. Download. E aqui acho que, eu não lembro se estava lá no código, aqui não vai acontecer nada. Porque o que aconteceu aqui? Eu não ativei nenhuma das variáveis aqui, ó. Eu não deixei nenhuma das variáveis como inicial. Lembra que quando você tem o graph7, você tem que começar com uma variável ativa aqui, ó. E na nossa configuração aqui, vamos dar um... Já deu logout aqui. Na nossa configuração ativa, o que a gente precisa para a etapa E1 estar ativa? A botoeira vai estar solta de cara. Eu preciso que EP1 esteja ativa. E basicamente só isso. Então eu vou, em vez de ficar mexendo aqui, eu nem sei como é que inicializa ela pelo mouse, mas eu só vou colocar aqui EP1, para você setar o valor dela é 2 pontos igual. Então 2 pontos igual, true, pronto. Faltou essa inicialização aqui. Agora sim, online
Login. Vamos download. E cá estamos. Então, se eu for lá na visualização, tem que dar um play. Estamos aqui, etapa 1. Quando eu apertar a botoeira, o que vai acontecer? Ele não vai passar, ele só vai passar a hora que eu soltar. Soltei, passou para E2. Apertei, soltei, passou para E3. Apertei, soltei, passou para E4. Então tá aqui, ó. A gente tem que, quando a gente tem uma mesma transição ativando algumas etapas em sequência, a gente tem esse problema, e para resolver esse problema, a gente precisa separar as variáveis. Tá? Então, é por isso que a lógica ela fica um pouco mais complexa aqui, mas a gente tem a nossa máquina de estados funcionando. Se por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, voltando lá na nossa luzinha, pode falar. Desculpa interromper, professor. Pode falar. Na etapa 1, a etapa anterior não devia ser E4 para que ele fizesse o ciclo? Então, não. Porque se eu fizer isso, quer dizer, seria uma forma de fazer, né? Quando eu estou na E1 aqui, eu setar a etapa anterior como etapa 4. O problema, tem dois problemas aí. Primeiro que quando eu chego na etapa 1, eu já tenho que saber que a anterior era a 4. Né? Isso é a primeira, entendeu? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte, vai um pouco da nomenclatura que eu bolei para as variáveis também, talvez não seja a melhor nomenclatura, mas quando eu estou com a botoeira fechada, você vê que o estado presente é o estado 1 e eu seto o estado anterior como estado 1 também. Mas esse estado anterior eu não vou ler ele agora, eu só vou ler ele quando eu soltar a botoeira. E aí quando eu soltar ele já é um estado anterior, porque eu preciso saber qual que vai ser o próximo. Entendi agora, entendi. Entendeu? Porque quando você está apertando o botão, você só está setando o EP1, né? Daí quando você solta que ele vai ser ativado mesmo. Isso mesmo, quer ver? Se eu der um login aqui, ó. Quando eu aperto o botão, você vê que apaga todos os estados, ó, não tem nenhum estado ativo. Quando eu aperto o botão, o que ele está fazendo? Ele está só pegando a entrada, o estado anterior, EA1, e está dizendo que o próximo estado presente vai ser o estado EP2. É isso que ele está fazendo. E aí, a hora que eu solto o botão, ele pegou aquele estado EP2, tá lá para cima, aqui ó. Ele pegou o estado EP2 e falou, bom, se o EP2 está ativo, então eu vou dar uma saída no estado 2 e a minha entrada anterior, para quando eu baixar o botão de novo, vai ser a entrada 2. Entendi. Entendeu? Se você setasse o EA1 como true, no começo estava certo também ou não? Vamos testar. Acho um bom teste. Quer ver? Deixa eu dar um logout aqui. Se eu setasse o EA1, o que ia acontecer? O duro é que no começo eu tô com a botoeira solta. Então se eu setasse o EA1, eu não ia setar nenhum dos EPs aqui, ó. Ou se eu setasse, né? Setasse o botão, né? Ou se eu setasse o EA4, por exemplo, que aí o próximo tem que ser o 1. Quer ver? Se eu setar o EA4, eu vou ter que apertar o botão uma vez para ele funcionar. Quer ver? Aqui, igual. True. Aqui. Beleza. Login. E aí, a hora que eu vou aqui na minha visualização, então playzinho, aqui ó, não tem nada. A hora que eu aperto o botão e solto, aí ele vai para 1. Entendi. Entendeu? Aí ele passa a funcionar normal. Entendi.
agora que porque ele solta, quando solta que dá ação mesmo. Isso, exatamente. Porque a hora que você aperta, aí que, ó, por exemplo, a gente setou o EA4, né? A hora que eu apertar o botão, que ele vai fechar com o EA4, ele vai setar o estado presente. A hora que eu soltar o botão, ele vai pegar o estado presente e vai conectar aqui com o botão solto para me gerar a saída. Uhum. Obrigado, senhor. Nada. E às vezes, pessoal, qual que é o segredo aqui, né, para bolar esse tipo de lógica? O segredo é que a variável EP ela troca o valor da variável EA. E a variável EA é quem troca o valor da variável EP. Eu nunca tenho a variável EP trocando o próprio valor e nem a variável EA trocando o próprio valor. Então, com isso, você remove aquele efeito de ter mais de uma coisa acionada simultaneamente e o sistema fica ciclando infinitamente ali porque você tem muita coisa ativada ao mesmo tempo, né? Então, essa separação da atribuição de valor para variável em duas etapas, né, em duas camadas de variáveis aqui, acaba criando um pouco essa facilidade. Do problema que a gente estava olhando na última aula, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar ele aqui. Quer ver? Vou acabar até mostrando para vocês aqui de novo. Sobrou um tempinho. Não. Aqui. Aqui. Aí aqui. Então a gente estava brincando com esse probleminha aqui, né? Então eu tinha que ligar o motor quando eu apertasse X0, eu tinha que desligar o motor quando eu apertasse X1. Eu tinha um sinal de erro que também não poderia deixar as coisas funcionarem, e eu tinha um botãozinho teste aqui que ia fazer o meu motor funcionar quando ele tivesse pressionado. A gente resolve aquele problema que a gente encontrou na última aula para fazer o teste funcionar justamente com essa separação de variáveis. Quer ver? Ó, vamos apagar todo mundo aqui. Aqui. E apagar todo mundo aqui também. Pronto. Então, o que a gente tinha lá? Vamos criar uma linha. Para eu fazer o meu motor funcionar, o que eu precisava? Primeiro, eu tinha uma chave Start. Então eu vou criar uma chave aqui. Opa, não é isso. Eu vou criar aqui uma chave Start. Beleza? Essa chave Start, ela tinha que estar associada com o fato de que não havia nenhum erro. Então a gente tinha um sinalzinho de erro aqui, que é booleano também. A gente tinha um sinalzinho aqui de stop, que era booleano também. E aí o que a gente ia fazer? Quando eu tivesse start e não erro e stop, a gente ia acionar o motor. Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável aqui com essa bobina aqui sem o set reset, para a gente brincar um pouquinho de persistência, que eu vou chamar de acionamento do tipo 1. Vou chamar de AC1. Beleza. Aqui, booleano ok. E quando eu tiver o acionamento 1 ligado, aqui, ele tem que persistir. Então eu vou criar um contato em paralelo com o start aqui, que é o meu AC1. Beleza. Quando eu for acionar com o teste, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que
criar uma outra linha aqui. Eu vou ter o botão teste aqui. E eu vou ter a mesma lógica aqui na frente, né? Eu tenho que ter o teste e não posso ter nem erro nem stop. Então tá aqui, ó. Erro, não pode ter. E o stop também não pode ter. E esse daqui vai me dar um outro tipo de acionamento desse motor, que vai ser um acionamento que eu vou chamar de AC2. Pronto. Ok. E aí, agora sim, eu vou criar uma terceira linha que é o seguinte, ó. Crio uma linha aqui para baixo. Se eu tiver a variável AC1 ou se eu tiver a variável AC2 acionadas, aí sim eu vou acionar o meu motor, que eu chamo de M. Pronto. Lendo também, ok. Então basicamente essa é a solução que eu postei lá para vocês, né? Então vamos brincar lá na visualização lá. Aqui a gente deixa uma lâmpada só, que vai ser o motor. Agora meu filho tá brincando com o dinossauro comedor de Hot Wheels dele. Não sei se dá para escutar aí. E aqui nos botões a gente tem outro e outro. Olha, ele mesmo tá falando que tá fazendo muito barulho. Aqui eu vou ter o botão Start. Aí o dinossauro come o carro e a rota ainda. Eu vou ter o botão Stop. E eu vou ter o botão... Na verdade eu vou precisar criar mais um botão aqui. Teste. E eu vou ter o botão... de erro. Aqui. Que não é um botão, mas a gente vai usar um botão para poder mandar um sinal de erro. Pois é. Então aqui vai ser o nosso motor. Gente, eu lembrei de uma história agora. Deixa eu terminar o exemplo que eu já conto para vocês. Então esse aqui vai ser o nosso motor. Esse aqui vai ser o start. Esse aqui vai ser o stop. Esse aqui vai ser o teste. E esse aqui vai ser o botão de erro. Ok. Login. Ó, Voyajão tô nada. Play. E agora sim, ó. Se eu apertar o Start, o motor tem que funcionar. Se eu soltar o Start, ele tem que continuar funcionando. Se eu apertar o Stop, ele tem que parar. Ou se eu tiver com Start e se eu tiver erro, ele tem que parar. Beleza. E tá tudo desacionado aqui. Se eu apertar o teste, ele tem que ficar aceso. E se eu soltar o teste, ele tem que apagar. Agora funciona. Tá vendo? Por que na aula passada a gente não estava conseguindo fazer isso? Porque na aula passada eu não criei a separação das variáveis, né? Então eu estava querendo, na aula passada, vamos dar um logout aqui, eu estava querendo na aula passada que a variável m ao mesmo tempo tivesse e não tivesse persistência. Não dá para fazer isso, ou ela tem persistência ou ela não tem. Aqui no nosso caso a gente criou duas variáveis intermediárias e essas variáveis sim que vão ativar o m. Uma delas possui persistência, que é a variável AC1, que é o primeiro tipo de acionamento,
E a segunda delas é a variável AC2, que é uma variável que não tem persistência. E aí, quando uma ou outra estiver ativada, a gente tem que ativar o nosso motor. E assim funciona como deveria funcionar. Tá? Então, a grande mensagem da aula de hoje era justamente essa, que às vezes, para uma lógica funcionar, você tem que fazer essa separação de variáveis, né? Porque aí você consegue trabalhar melhor como que a sua variável, se ela tem persistência, se ela não tem, se ela vai acionar um monte de transição simultânea, se ela não vai. Com a separação de variáveis, você consegue fazer esse tipo de ciclos funcionarem. E a parte legal é que você consegue programar as coisas separadamente, que nem num grafset desse aqui, ou qualquer outro que você for fazer a sequência. Você pode primeiro programar só a sequência de etapas, sem pensar no que cada etapa vai fazer, e depois você pode programar só as ações de cada etapa, sabendo que você tem um sinal confiável que vai dar para você qual etapa está ativa naquele momento, né? Porque você fez uma boa lógica de transição de etapas. E aí a coisa vai funcionar legal. Beleza? Professor, Pode falar. fiquei curioso, o Graph7, existe na prática ou de fato você usa o CLP mesmo para controlar? O Graph7, ele nasceu como uma ferramenta para ajudar a você a pensar no código ladder, né? Em como que você ia implementar no CLP. Hoje, né, quando ele nasceu não tinha. Hoje já tem como que eu vou dizer? Alguns softwares que permitem que você faça a programação em Graph7, né? Você pode programar um CLP utilizando o Graph7. Eu acredito até que o próprio CodeSys permita, né? Mas antes não tinha, Entendi. Mas é mais, entendeu? então, quer dizer que ele é mais para você criar a ideia e depois você aplica no CLP, né? Exato, porque se você não tem muito bem essa noção de etapas, por exemplo, se você não subdivide o problema na sua cabeça em etapas e tenta fazer isso aqui funcionar numa sequência só pensando na lógica do ladder lá, fica muito difícil fazer, entendeu? Mas se você quebra o problema em uma parte só de etapas e na outra parte só de ações, fica mais fácil, Ah, certo. tá? Então, na indústria, o CLP seria essa que controlaria as correntes lá, né? Isso, o Eu CLP é o cara que vai ficar abrindo e fechando os relés loucamente lá na indústria. entendi. Né? E na indústria você vai encontrar muito isso daqui. Você vai encontrar muito programação CLP com ladder mesmo. É o que o pessoal faz. Ah, não é tão complexo como eu achei que era. Não, não é. Ele Achei não que é era uma muito. linguagem de alto nível, é mais uma linguagem mais simples, né? Isso, é mais simples. O ladder ele nasceu para o pessoal que era técnico mesmo em elétrica, eletrônica, conseguisse entender uma programação. Então a lógica aqui é passa corrente, não passa corrente, basicamente, né? E aí tem os artifícios todos para a gente conseguir criar uns programas mais complexos aí. Mas os elementos do ladder em si são bem rudimentares. De ladder mesmo, faltou a gente dar uma olhada só em contador, temporizador, que são coisas que a gente vai ver nas próximas aulas já. E essa questão do move aqui, que ele funciona com multiplexador, né? Mas fora isso, é bem isso mesmo, o ladder, assim, não muda muito. Dá para você mandar valor analógico também pelo CLP, tipo um intermediário? Não necessariamente analógico, mas você consegue mandar um valor com mais bits, por exemplo. Você consegue. Tanto que a hora que a gente estava programando aqui, você consegue criar variáveis do tipo int, outras variáveis que não sejam booleanas necessariamente. E você consegue, por exemplo, quando a gente vai usar contador, né, o contador ele vai te retornar um número mesmo. Né? Então você consegue usar esse tipo de coisa também. Ah, sim. Bom, pessoal, então era isso.